Olá, Essência em Escuta! Eu me chamo Dani Tesoni, dedico a minha vida à comunicação e ao autoconhecimento, e a minha voz está aqui para se conectar à sua. Vamos ouvir o que elas têm a nos dizer agora? E hoje é o dia de eu trazer aqui uma leitura para a nossa reflexão, uma leitura para nos estimular a trazer sentimentos e lembranças, valores à tona para que fique mais visível, para que a gente possa se escutar. E eu trouxe aqui hoje mais um trecho do capítulo que eu escrevi no livro Legado Feminino. Então, no livro Legado Feminino, eu escrevi o capítulo A Força Sagrada da Mulher que se Ouve, que é a minha proposta aqui do canal, a gente se ouvir. E eu trouxe hoje um trechinho da minha história, um trecho aqui que eu falo muito do respirar, porque vocês percebem nos vídeos que eu falo, respira, só respira, respira e sente. Então hoje eu trouxe aqui o que eu coloquei, né, um trechinho que eu coloquei no livro sobre a minha conexão com a respiração. Eu tô falando de respiração fisiológica mesmo. E dentro disso, como foi até o meu contexto de conhecer uma das minhas profissões, que é a fonoaudiologia, tá? Conheci a fonoaudiologia aos 13 anos e fiquei encantada em perceber que exercícios poderiam me auxiliar a mastigar e engolir melhor. Eu fazia tratamento ortodôntico e precisava adequar a postura da minha língua. Assim, fui encaminhada a uma fonoaudióloga para engolir com a língua no lugar certo e não empurrar meus dentes para entortá-los novamente. Na fonoaudiologia, chamamos de deglutição atípica. Além dessas alterações, também precisei fazer exercícios de respiração e percebi uma melhora impressionante na minha fala. Eu era bastante ansiosa e falava muito rápido, chegando a gaguejar em alguns momentos e a evitar pronunciar algumas palavras. Eu era tímida e era muito tenso para mim falar o que eu sentia e pensava por medo de ser julgada. Essa melhora na minha fala me trouxe uma sensação de liberdade e alívio. Os exercícios respiratórios e orofaciais me acalmavam e me relaxavam, resultando em uma fala mais fluida e inteligível. Além de me proporcionarem percepção corporal, principalmente orofacial e abdominal, talvez eu tenha iniciado naquele momento meu processo de autoconhecimento e não imaginava que respirar melhor, entre aspas, um dia também me ajudaria a estar mais presente nos instantes de minha vida. Então, por que eu quis trazer esse trecho hoje? Para a gente realmente falar da respiração física, mas o quanto esse contato com a nossa parte física mobiliza as nossas questões emocionais e as nossas questões de alma, espirituais, de essência que somos. Então, aqui, naquele momento, eu precisei fazer exercícios respiratórios para respirar melhor mesmo, porque quando a gente respira de maneira incoordenada, a nossa fala também sai diferente, e quando a gente está ansioso para falar, e a gente gagueja, tropeça, é a mesma coisa. Então, para vocês perceberem, eu falei as duas coisas aqui, eu falei a ansiedade, acalmar e a própria respiração. Então, eu estou unindo o fisiológico, o psicológico, e claro, tudo isso é para a gente mobilizar a essência que a gente é, que isso é espírito, é psíquico, é tudo muito mais profundo. Então, foi aí que eu comecei a entender algumas coisas. Mas claro que na época eu nem pensava em autoconhecimento, não tinha uma consciência disso. Mas hoje, olhando para a minha história, eu percebo que naquele momento eu comecei a compreender que, olhando mais para o meu corpo, percebendo mais o meu corpo, eu poderia direcionar minhas ações. Porque percebendo o meu corpo e respirando melhor, que aí seria acalmando, eu consegui desacelerar a minha fala. Nem era o objetivo naquele momento exatamente, mas eu consegui desacelerar a minha fala. Desacelerando a minha fala, eu consegui me fazer compreender melhor. Então, eu não imaginava naquele momento que um dia, hoje aqui com vocês, por exemplo, dentro do meu processo de autoconhecimento, essa respirar melhor iria me ajudar ainda mais a eu me conectar com a essência que eu sou. Naquela época me ajudou a desacelerar, me ajudou a ser mais compreendida pelos outros e por mim mesma, me ajudou a perceber o quanto quando eu conheço as minhas emoções, eu consigo lidar melhor com elas. Então, lá eu comecei a perceber isso, que foi ficando mais racionalmente consciente depois, né? Depois que eu comecei a olhar para isso, revisitar a minha história e ler a minha história de uma outra maneira.
Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Quando eu falo em simplesmente respirar, é muito mais profundo, muito mais profundo. Quando você começa a respirar, é um começo assim de um apaziguar a mente para que você possa escutar o som do seu silêncio interno ou das suas vozes, tanto das crenças, dos valores, quanto a sua voz de alma, quanto a essência que você está pedindo. Então eu quis hoje compartilhar isso com vocês. Me conte aqui nos comentários como que é a sua história com você mesmo, com o seu autoconhecimento, se você já faz autoconhecimento. Você já precisou fazer exercícios como esse de fono? Já tinha pensado nisso? Então deixa aqui nos comentários se você tem alguma experiência. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com quem você acha que está precisando respirar um pouquinho mais, acalmar. Porque quando eu falo em acalmar, não é parar toda a vida. Diante daquele turbilhão acontecendo ali no seu externo, é você se conectar com você. Então compartilhe com quem você acha que precisa. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Às vezes você está assistindo aí o vídeo, os vídeos estão fazendo sentido para você e você ainda não está inscrito. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações dos vídeos. E eu agradeço de coração se você puder se inscrever, para a gente poder expandir cada vez mais esses momentos, esses estímulos, para que a gente possa respirar, para se escutar. E que essa semana seja de mais respirações e mais escutas, e que isso seja cada vez mais frequente na nossa vida. Mas respirações conscientes, porque nós respiramos o tempo inteiro, mas respirações mais conscientes. A sua voz sabe o caminho. Confie e se escute. Até um próximo vídeo.